7h31. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, nossos correspondentes, enviados especiais, toda a cobertura nacional e internacional para você aqui, trazendo as notícias mais importantes, os comentários, as análises, as discussões e principalmente a sua participação através do WhatsApp 11 999 592 100, repetindo 11 999 592 100. Você também tem possibilidades de fazer contato comigo através do 982 446611, 982 446611 é o meu celular, prefixo 11 em São Paulo, e também pelas redes sociais, acompanhar a programação pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, mande para cá suas mensagens, mande para cá suas informações, a gente está em contato com todos. Um bom dia a todas as praças que compõem a rede Band News FM de notícias, bom dia para Brasília, bom dia para Curitiba, para Fortaleza, para João Pessoa, bom dia Manaus, Maringá, Paranaguá, Porto Alegre, bom dia Salvador, São Paulo, Vitória, um bom dia especial para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde ainda estamos com as atenções muito intensas, voltadas para Brumadinho. Os números da tragédia são gigantescos, continuam procurando as equipes por corpos desaparecidos. As mortes já são 332, se incluirmos nelas aqueles que ainda não foram localizados, os corpos ainda não resgatados, 332 mortes é o tamanho atual da tragédia de Brumadinho. Informações importantes daqui a pouco a respeito. E um bom dia especial também, um abraço muito solidário à população do Rio de Janeiro, do Grande Rio, do estado do Rio. Daqui a pouco informações diretas da capital fluminense com os nossos repórteres. O Rio foi varrido por um dilúvio já na noite de ontem, a partir do início, final, a partir de 8 horas da noite, por aí começou a chover. Já vinha chovendo no Rio nos últimos dias, mas nada que chegasse ao que acabou sendo visto ao longo da noite, por volta aí de 11, 10 horas da noite. Já há mortos, desaparecidos, ônibus parcialmente soterrados na Avenida Niemeyer, uma importante avenida, emblemática avenida da zona sul do Rio de Janeiro, que liga a Praia do Leblon a São Conrado, passando pela orla. Todo mundo que conhece o Rio conhece a beleza que é descortinada da Avenida Niemeyer. Ali temos a favela do Vidigal, também com deslizamentos em várias outras áreas. Enfim, nós vamos imediatamente ao Rio de Janeiro, onde está o nosso companheiro Rodolfo Schneider e também toda a equipe para dar informações, um balanço da situação na cidade maravilhosa. Rodolfo, você está na linha? Já está na linha? Não está na linha? O que tem na minha mão? Um papel dizendo que o Rodolfo está na linha, mas não está, né? Tá complicado o negócio, não choveu aqui na Band de São Paulo hoje. Agora tá ok, Rodolfo. Rodolfo Schneider na linha conosco. Bom dia. Dá um balanço para nós, Rodolfo, bom dia. Olha, Boechat, difícil até nesse momento dar o balanço para o nosso ouvinte da Band News FM, diante até mesmo das próprias autoridades, das informações. Os bombeiros, defesa civil estão nas ruas junto com a Conlurb para fazer limpeza, mas não se tem até agora até mesmo um balanço concreto do que aconteceu e dos reflexos dessa chuva de ontem. Começou às 8 horas da noite, continuou pela madrugada, afetando principalmente Zona Sul, Zona Oeste, mas não deixando de fora outras áreas da cidade. Temos centenas de árvores que caíram, várias vias importantes interditadas. Você falou da situação mais impressionante, que é da Avenida Niemeyer, onde um deslizamento grande atingiu e soterrou parte de um ônibus e vários outros trechos da Niemeyer alagados ou sem condições de tráfego, ela completamente fechada, muitas áreas com bolsões d'água onde as pessoas não conseguem passar. Temos pelo menos 3 mortes confirmadas, 2 em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, no desabamento de uma casa. Outras 2 pessoas foram resgatadas nesse mesmo desabamento, além também de uma morte na Rocinha, comunidade da Zona Sul, num deslizamento. Centenas ou milhares de pessoas sem luz porque as árvores caíram, como aqui em frente ao Grupo Bandeirantes em Botafogo, árvores enormes. Caíram em cima da rede aérea, da rede elétrica. Chegamos a ter ontem, Boechat, em Copacabana, 110 quilômetros de vento.
quilômetros por hora de ventos. Algo impressionante, até ser explicado pela nossa Laura Ferreira, saber se isso não é algo como um mini tufão, o que for. A sensação e o medo das pessoas ontem no Rio de Janeiro, com essa chuva, foi impressionante. A gente está com equipes por todos os pontos. Agora, a orientação geral nesse momento é que as pessoas, se puderem, neste momento, aguardarem um pouco, 1-2 horas para sair de casa, até para que a gente possa entender aos poucos a situação e orientar, porque tem várias áreas da cidade intransitáveis nesse momento, com a chuva que cai ou que caiu, enfim, desde ontem à noite. Rodolfo, há números de desaparecidos, além das mortes confirmadas? Ainda não. Ainda não. Se sabe que sim, que há desaparecidos. Mas o número... Exatamente. O Cristiano Pinho, Boechat, está te ouvindo e ele está na Avenida Niemeyer, que talvez seja o nosso principal problema nesse momento, não só pelo fechamento, como também pelo ônibus que está parcialmente soterrado com deslizamento. Ele está nos ouvindo aí agora. Cristiano, nós vimos que também na Avenida Niemeyer houve um desabamento, mais um desabamento da ciclovia Tim Maia, que estava interditada desde aquela tragédia de um desabamento também em 2016, logo depois da inauguração, uma obra caríssima e tal, mas parece que mais um trecho veio abaixo, caiu no mar, e também na Avenida Niemeyer, onde está este ônibus parcialmente soterrado. Queria saber das pessoas, se há pessoas dentro do ônibus, se há alguma informação sobre vítimas, Cristiano. Não temos Cristiano Pinho. Ô, Cristiano, você está nos ouvindo? Alô, Cristiano Pinho? Não temos comunicação. Bom, estava na linha. Bom, Rodolfo, a cobertura do Rio de Janeiro hoje, minha gente, a Praça do Rio de Janeiro da Band News FM, com toda a mobilização de suas equipes, vai atuar isoladamente da rede Band News FM de notícias. As demais praças continuarão conectadas no noticiário nacional, internacional e também do Rio de Janeiro, claro, com boletins regulares, mas o noticiário para os ouvintes da Band News FM Rio será exclusivamente conduzido pela equipe local, sob o comando aí do Rodolfo Schneider, para dar toda a atenção, toda a prioridade à situação do Rio de Janeiro. Boechat, a gente ainda pode tentar o Cristiano Pinho, que a gente retomou o contato, então ele está te ouvindo aí. Fala, Pinho, bom dia. Cristiano, bom dia para você, Rodolfo. Bom dia a todos. A gente estava até com uma certa dificuldade de se comunicar com a redação, porque até o sinal das linhas de telefonia está bastante instável aqui na região da Zona Sul. Tive a oportunidade de acessar a Avenida Niemeyer a pé pelo lado de São Conrado e é impressionante a quantidade de lama, você não consegue nem ver o asfalto. Um trecho de aproximadamente 30 metros de comprimento da ciclovia Niemeyer desabou completamente, é possível até ver parte dos destroços no mar mesmo, e os moradores do Vidigal estão tendo que andar toda a Avenida Niemeyer a pé para tentar acessar a comunidade, sendo que a gente, nossa equipe está até usando aquela galocha, a bota, então não tem muito problema de andar na lama, mas para as pessoas está muito complicado. Cristiano, eu quero saber do ônibus. Tem gente dentro do ônibus parcialmente soterrado? Já há alguma informação sobre vítimas para que os ouvintes de outras regiões possam se situar? A Niemeyer, como eu disse, liga pela orla. É uma pista de estreita, antiga, tem uma mão, contramão, pista única de ida, pista única de volta, quer dizer, mão e contramão, é tortuosa e vai serpenteando a montanha à beira-mar. É um dos lugares mais bonitos, emblemáticos do Rio de Janeiro, liga o Leblon, o final do Leblon, ao início da praia de São Conrado. A Niemeyer, a Avenida Niemeyer, do lado do mar, é tomada por muitas casas, mansões e hotéis e tal. Tem um hotel, antigo Hotel Sheraton, não sei se ainda tem esse nome, e da parte de cima pela favela do Vidigal, que aumentou de forma exponencial sua área ocupada nos últimos poucos anos, vem crescendo. Aliás, esses dias houve muitas reportagens a respeito disso. Esse crescimento desordenado, essa ocupação das encostas, sabe-se que está sempre associada a um risco muito grande em casos como o de ontem. Eu queria saber então como é que está a situação do ônibus e perguntar ao Rodolfo também se há previsão da meteorologia alertou para a chegada de chuvas tão intensas e ventos tão fortes e uma ressaca tão violenta. Sobre o ônibus,
Sobre o ônibus, a prefeitura, as equipes da prefeitura ainda estão tentando retirar os escombros porque é muita terra, muita lama, pedaços de árvore, galhos, então ainda não conseguiram acessar o interior do ônibus, mas as informações que a gente teve são de que pelo menos 2 pessoas estariam dentro desse coletivo, exatamente nesse ponto que você falava há pouco, Boixá, em frente ao Hotel Sheraton, mais próximo ao lado da Niemeyer, que fica no Leblon, na Zona Sul. O hotel mesmo foi invadido ontem pela água, os hóspedes com água até o joelho. Sobre a tua pergunta, Boixá, sim, havia previsão de chuva forte, porém não no grau que a gente teve, não no volume e também com ventos de até 110 km por hora. Esse ponto é um ponto que eu quero, Cristiano, se você tiver mais informações, você me interrompe rapidamente, que ou seja, primeiro, a previsão do tempo no Brasil parece ser uma ciência muito pouco precisa, porque você não pode deparar-se com ventos de 100 km por hora e com um dilúvio desses sem que um alerta dessa ciência seja dado com algum tipo de antecedência, porque senão vira um jogo de adivinhação. Ontem não tivemos, pelo menos que tenha sido colocado de forma enfática, um sinal dos institutos de meteorologia, dos nossos, inclusive da nossa Laura Ferreira, de quem seja, na imprensa como um todo. Olha, atenção, porque se você vê, quando estão se aproximando tufões, furacões, nevascas no hemisfério norte, qualquer país alerta, a aviação fica sob alerta, equipes ficam sob alerta, população e tal. Aqui chegou um vento de 100 km por hora, uma ressaca que derruba mais um trecho da ciclovia Tim Maia, com uma chuva bíblica, e você só descobre quando o morro vem abaixo, quando a ciclovia cai. É um negócio impressionante. É preciso que a meteorologia se explique, né? E a outra coisa é para vulnerabilidade, que é geral, e aí estou falando para todas as praças que compõem a rede Band News FM de notícias e para todas as grandes, as regiões metropolitanas, as áreas urbanas do país. Como nós estamos entregues à própria sorte, como nós estamos em todo o país. Chove em São Paulo, a cidade fica de joelhos diante da chuva. Chove em Salvador, desaba. Chove em Recife, inunda. Chove em Porto Alegre, em Santa Catarina. É uma loucura o grau de vulnerabilidade das cidades brasileiras. Incrível, impressionante. Fala, Cristiano. Não houve esse alerta na dimensão que você está falando. Havia sim uma previsão de chuva moderada a forte, mas inclusive a sensação entre os cariocas, os fluminenses, era de que após o temporal de segunda-feira não haveria mais chance de chover tanto assim. Inclusive, a expectativa era que na sexta-feira, amanhã, já tivéssemos um tempo mais aberto, Boixá. Desculpa até eu estar meio ofegante, é que eu estou me deslocando agora. Isso, vai se deslocando. Só para ver, note, população, diante de previsão do tempo, não pode trabalhar com expectativa, tem que trabalhar com boletins. Então, quando você diz a sensação é de que o tempo melhoraria, a expectativa é que isso vale para tribos que lidavam com o tempo de forma reverencial, não científica, mística. Agora, em pleno século XXI, o que faz a meteorologia no Brasil? Estou falando aí dos institutos privados e dos públicos. Como é que você chega... veja, se a previsão era de chuva moderada a forte, o teto da previsão era forte e a base era moderado. Não, foi de forte a fortíssima. Se a previsão fosse, chuva forte ou dilúvio, puxando para cima para indicar o que de fato aconteceu, talvez algum tipo de providência, de cuidado maior tivesse sido tomado preventivamente. Eu estou perplexo mais uma vez com essa situação, com esse binômio, a vulnerabilidade das cidades, que é total, e o Rio de Janeiro nesse aspecto talvez lidere o ranking brasileiro de vulnerabilidade, e a falta de uma estrutura na área da previsão meteorológica ou de qualificação nessa área que diga, olha, vem aí um tufão, vem aí uma ressaca de tal dimensão, com tais riscos, vem aí um dilúvio. 24 horas antes, São Paulo tinha sofrido demais com o temporal, ou seja, teria uma lógica no caminho aí dessa chuva. Entendeu? Sei lá, não é nossa... Boixá. Diga, Cristiano.
Fala, Cristiano. Oi. Só para te dar até uma informação mais precisa de boletins. Por volta das 7h20 da noite de ontem, no horário oficial de Brasília, o Sistema Alerta Rio, que faz esse tipo de monitoramento, avisou sobre chuva moderada a forte se aproximando da Baía de Sepetiba, que fica na Zona Oeste, próximo inclusive de onde 2 mortes foram registradas em Barra de Guaratiba. 1 hora depois o Rio já estava entrando em estágio de crise. Pronto, então você vê que moderado foi. Onde é que choveu moderado? Bom, olha, enfim, Cristiano Pinho está na frente lá, à frente da nossa equipe na Avenida Niemeyer. As atenções maiores se concentram no trabalho dos bombeiros nesse ônibus que está parcialmente soterrado ali na Avenida Litorânea Niemeyer. Vamos torcer para que não haja vítimas, não haja ninguém dentro, debaixo da lama lá, torcer por um resultado que não penalize mais as estatísticas no Rio. E Rodolfo, Cristiano e toda a equipe, vocês ficam com os microfones abertos, repetindo que o Rio de Janeiro passa a partir de agora a tocar a sua programação isoladamente na rede Band News FM de notícias, e todas as demais praças da nossa rede ficam em rede nacional. Obrigado, Cristiano, bom trabalho. Rodolfo, bom trabalho. Qualquer coisa vocês dão um alerta para cá, ok? Bom, 7h48. 7h49. Estamos agora em rede, portanto, mais uma vez, nosso bom dia para as praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Nosso bom dia para todo o pessoal do Café com Jornal, do Band News TV, também fazendo aí cobertura especial dos acontecimentos concentradamente esta manhã no Rio de Janeiro, uma madrugada terrível. Muita gente não conseguiu chegar em casa, foi um caos, ainda é um caos a cidade recomenda que as pessoas não saiam de casa esta manhã, atrasem a saída de casa para ver como é que a situação, se o trânsito vai fluir. Muitas áreas de alagamento, de isolamento, centenas de árvores tombadas, algumas gigantescas, como aqui caiu, inclusive em frente à própria sede da Band no Rio. Teremos informações ao longo da manhã e do dia. Bom, sobre o noticiário que está hoje estampado com destaque nos jornais, a revelação de que técnicos da TIVSID e da Vale tiveram ali algum tipo de curto-circuito na troca de informações sobre a segurança na barragem de Brumadinho. Vocês que acompanham o noticiário aqui na Band News FM podem talvez se lembrar que já na terça-feira seguinte à tragédia, a tragédia ocorreu no início da tarde da sexta-feira, dia 25, portanto, na terça-feira seguinte, quando ainda não se tinha muita ideia do que poderia acontecer, uma fonte da Band News FM trouxe para nós a informação que nós divulgamos aqui, de que poderia ter havido uma deformação deliberada dos dados fornecidos pela Vale para essa certificadora alemã, para que ela fosse induzida a dar um laudo, um atestado de segurança que acabou sendo dado no dia 28 de setembro. Já desde a primeira quinzena, ali por volta do dia 15, e portanto antes disso, mas por volta do dia 15, 20, a Vale do Rio Doce já tinha informações, porque recorreu a técnicos terceirizados para entender qual era o grau de risco oferecido por uma constatação, um diagnóstico de água saindo da barragem, carregando sedimentos. É normal que as barragens desse tipo eliminem água por muito tempo e tal, mas essa água tem que sair limpa através dos dutos, porque ela é filtrada por filtros especiais colocados nos dutos dentro da barragem, para poder reter o sedimento, reter o material sólido e liberar apenas o material líquido limpo. E a Vale já tinha constatado em meados do ano, início do segundo semestre, no mínimo, que a barragem de Brumadinho vinha liberando água num volume considerável com sedimentos, significando que aquela água estava carregando material sólido de dentro da barragem para fora da barragem, ou seja, enfraquecendo as estruturas internas da barragem. Essa informação foi dada aqui colocando a seguinte hipótese: ou a TIVSID fez um trabalho técnico
equivocado e atestou a segurança de algo que ruiria poucos meses depois, ou a TIVSID recebeu informações erradas da Vale deliberadamente para poder produzir um laudo que não refletisse a verdade, e com este laudo a Vale foi à luta para conseguir melhoras de aumento de capacidade de barragens do complexo de Brumadinho, facilidades do governo do quadrilheiro Fernando Pimentel em fim de gestão, da Assembleia Legislativa de Minas, que tem que explicar suas relações corruptas com o setor da mineração e tudo mais. Ou a Vale deu para a TIVSID informações falsas para induzir o laudo a erro, ou então a TIVSID se acompliciou com a Vale para produzir um laudo criminoso. Agora, por conta do depoimento dos técnicos da TIVSID que chegaram a ser presos pela polícia logo depois da tragédia, fica claro que há um curto-circuito cuja natureza moral, ética e penal ainda não está muito clara, de que, segundo o técnico da TIVSID ouvido pela polícia, nesse processo, ele disse que se o filho dele trabalhasse naquela área, é o que está hoje nos jornais, se o filho dele trabalhasse naquela área e ele soubesse das informações da Vale, que só soube depois da tragédia, ou seja, elas foram sonegadas aos técnicos da TIVSID durante o processo de elaboração do laudo, ele tiraria o filho dali imediatamente e alertaria a companhia para tirar todo mundo de lá. Então vejam a gravidade do crime cometido, pelo que se deduz até agora do depoimento da TIVSID, pela Vale, pela estrutura técnica da Vale. Ele inclusive disse que havia uma pressão dentro da Vale para que o laudo fosse dado com a conclusão de endosso de segurança que acabou sendo dado. Então é como se, aliás, esse foi o exemplo que eu usei aqui, é como se você fosse ao seu médico e fornecesse informações para o seu médico falsas para induzi-lo, ou sei lá por que razão, para ele produzir um diagnóstico equivocado, um tratamento equivocado. A Vale, pelo que está no depoimento desse técnico, e aí muita gente diz, foi uma prisão injusta. Olha, a primeira reação da TIVSID, antes dos seus técnicos serem presos, foi uma reação conivente com a Vale. Não vamos falar nada, não sei o quê. Estamos averiguando até o fim do processo. Estamos à disposição, daquele papo, à disposição das autoridades, tudo está dentro da lei. Como é que pode estar dentro da lei algo que produz uma tragédia com 332 mortos, dos quais 180 ainda não foram nem localizados? Que papo é esse? Tudo dentro da lei, tudo dentro da normalidade. Agora, depois desse primeiro comportamento e depois das prisões, a turma começou a cantar. Os canarinhos começaram a cantar. E muita gente, são prisões, os advogadões lá de Brasília, com vários clientões da Lava Jato no seu portfólio e tal, repetindo aquele velho discurso, e as prisões são cinematográficas, são midiáticas. Tá aí o resultado. Abriram a boca, começaram a entregar internamente quem pode ter sido responsável direto por essa tragédia. Pergunto agora aos advogadões se o caso estivesse entregue a eles, com os recursos protelatórios, blindagens e não sei mais o que, se essas informações estariam nas mãos das autoridades tão rapidamente, ou se estaríamos a caminho de uma nova Mariana. Então, essa é a grande informação escandalosa, repito, que a Band News FM, já na terça-feira seguinte à tragédia, revelou aqui, com base nas informações de fontes da Vale, da própria Vale. Olha, tivemos problemas aqui e não dá para engolir esse troço de outros setores que não os diretamente envolvidos. Sabia-se dentro da Vale da perda de sedimento, sabia-se da erosão, sabia-se da infiltração de água em volumes impróprios. Isso pode ter sido sonegado à TIVSID no final de setembro para ela produzir o laudo que produziu. Mas que a Vale sabia, e está aí o depoimento, e está aí a tragédia. Toca o barco, Barão.